Tarcísio. Governador de São Paulo, cara. Vamos lá. Numa primeira análise, a gente tá no mês 8, então tem 8 meses que tu é governador de São Paulo. Ou quase 8 meses. Mais complicado do que tu esperava? É tão complicado quanto tu esperava? O que tu tá sentindo? Porque assim, das outras vezes que a gente conversou, uma tu era ministro da infraestrutura. Da outra tu era candidato ao governo de São Paulo, né? E agora, governador de São Paulo. Eu acho que é tão complicado quanto eu esperava. Realmente o desafio é gigantesco. Agora é um desafio apaixonante, né? Se você pensar que você tem um estado que é um estado importante em termos econômicos, que produz 1/3 do PIB brasileiro, abriga 22% da população, são 44 milhões de brasileiros morando no território de São Paulo, um agronegócio que é espetacular, forte, diversificado, sustentável, um setor industrial muito pujante, o maior parque industrial do Brasil, um setor de serviço muito forte e, obviamente, um estado que também tem muito desafio, né? Muito desafio social, muito desafio habitacional, tem problema de segurança alimentar, tem pessoas que passam necessidade, tem problemas de segurança. Então, tem mazelas em todas as áreas. É um desafio maior, sem dúvida nenhuma, da minha carreira, o maior que eu já me deparei. Não é para menos, né? São Paulo. É São Paulo. Mas a gente faz com amor. Quero, no final das contas, sair lá na frente com a sensação de dever cumprido, de que eu fiz o melhor, de que a gente fez a diferença. Se faz a diferença na vida de uma pessoa, opa, valeu a pena. Né? Cada meta que a gente cumpre, cada resultado que a gente alcança, a gente celebra, celebramos essa etapa, vencemos esse desafio. Tem muito desafio pela frente, a gente quer fazer muita coisa. Agora, estamos motivados para fazer. A gente sabe do tamanho da encrenca, mas vamos lá, um passo de cada vez. É uma senhora encrenca mesmo e, assim, a gente está falando do estado de São Paulo, que aí tudo isso você falou, e dentro desse estado também fica uma cidade bastante importante, que é a própria cidade de São Paulo, né? Que enfrenta vários problemas e talvez o que está mais sendo falado ultimamente seja o da Cracolândia. Eu sei que... Mas peraí, talvez eu não saiba. Isso é um problema que é mais do prefeito, é mais do governador, é meio que as duas coisas mesmo? Porque assim, cara, existe há muito tempo a Cracolândia. Muito tempo. E... 30 anos quase. Então, parece ser difícil de resolver, porque senão já teria sido resolvido, claro, né? Como é que funciona isso? Como é que é essa interação entre governo do estado e prefeitura para melhorar esse problema aí que, sei lá, um monte de gente que mora ali na região, comércio, não sei o que, tudo sofre. Aí teve uma ideia de levar para outro lugar, que aí a outra galera ficou chateada e todo mundo... Com razão. Não é? Com razão. Eu vejo o seguinte, é um tremendo desafio, um dos maiores, né, do mandato, como resolver a Cracolândia. Com certeza muita gente tentou, fez o melhor, não conseguiu. Por isso que está aí há quase 30 anos, já vem aí de algumas décadas. Problema super desafiador. E eu faço essa mesma pergunta. E aí, o problema é de quem? É da prefeitura? É do governo do estado? Quando eu faço essa reflexão, eu chego ao seguinte. O problema não é da prefeitura, não é do governo do estado, não é do governo federal, não é do judiciário, não é do Ministério Público. Esse problema é meu, é seu, é da sociedade, é do governo do estado, é da prefeitura, é de todo mundo. Se a gente não tiver um grande arranjo aí como sociedade para resolver, a gente não vai resolver. O que eu quero dizer? Para você resolver aquilo, e eu não tenho solução não, tá? A gente fica formulando hipótese, lendo, enfim, conversa com especialista. A gente já conversou com dezenas de especialistas. Cada um te dá um caminho diferente. E o que você nota? Talvez todos os caminhos que são apresentados para você estejam incompletos. Se você pegar a história dos programas que já tiveram para a Cracolândia, Nova Luz 1, Nova Luz 2, uma série de outros programas, de braços abertos, não sei o quê, todos eles atacavam uma componente do problema e não atacavam outro. Uhum. Um ia mais na linha da segurança e falhava na linha da assistência. Outro ia mais na linha da assistência, falhava na linha da segurança. E essas linhas têm que estar todas integradas. Então, quando você pensa nesse problema, eu tenho, primeiro, quem são as pessoas que estão lá? Eu tenho um cara que está lá vivendo há 10 anos, eu tenho um cara que está vivendo lá há 5 anos, e a gente tem que se refletir. Por que as pessoas vão para lá? Sabe por que as pessoas vão para lá? É que muitas vezes elas não têm perspectiva alguma e elas sabem que no centro de São Paulo elas sobrevivem. Então o cara às vezes sai do sistema penal, sai sem documento, esse cara não tem perspectiva, não tem trabalho, não tem oportunidade,
e ele vai para o centro, porque no centro ele sabe que se passar mal vai ter a UPA, ele sabe que se ele sentir frio vai ter o abrigo, ele vai ter o cobertor, se ele sentir fome ele sabe onde vai buscar a sopa, onde tem um bom prato. E no final, como ele não tem perspectiva, ele acaba consumindo a droga, se viciando ou aprofundando um vício que ele já teve e vai vivendo. Então no centro ele tem um ecossistema ali para sobreviver. E aí, quando você vai ver, nós temos vários egressos do sistema prisional, nós temos pessoas que tiveram pena progredida, estão em regime de progressão de pena, nós temos o traficante, nós temos as pessoas que estão vivendo lá há 5 anos, nós temos as pessoas que estão vivendo lá há 10 anos, e aí tirar o pessoal desse ecossistema não é fácil. Quando você pensa, bom, mas eu tenho que ter equipamentos para tirar. Abrigo, São Paulo, a capital de São Paulo, prefeitura de São Paulo, tem 22 mil vagas de abrigo. Os centros de atendimento provisório, de acolhimento provisório da cidade de São Paulo são muito bem montados. Tem alojamento segregado, tem beliche, tem refeitório, tem estacionamento para o carrinho que coleta lixo, tem canil para o animalzinho da pessoa, tem bastante estrutura. Quando você pensa em CAPS, tem. Quando você pensa hoje a gente tem o nosso hub de cuidado de crack e outras drogas, estamos atendendo lá quase 3 mil pessoas por mês, estamos encaminhando o pessoal para a comunidade terapêutica, abrimos a quantidade de leite de longa permanência para o tratamento do dependente químico, abrimos vagas nas comunidades terapêuticas e ainda assim isso não é suficiente. O que acontece? A gente trata uma pessoa no hub e aí é uma coisa interessante, abrimos o hub. Mais da metade dos atendimentos do hub já são de pessoas que estão vindo de fora de São Paulo. Porque eles sabem que às vezes na cidade que eles estão não tem um atendimento. Opa, aqui estão tratando, estão encaminhando para o hospital, estão encaminhando para a comunidade terapêutica, então eu vou tentar resolver um problema lá. Então tem muita gente que está vindo para o hub, está sendo tratada e já não é da cidade de São Paulo. A gente encaminha para a comunidade terapêutica, a pessoa passa lá 3, 4 dias, naquele ápice da abstinência inicial, a pessoa desiste e volta para a rua. Então é um tremendo desafio. Então a gente precisa entender quem é cada uma das pessoas que estão lá. Cada pessoa ali tem uma história. Cada pessoa ali tem uma trajetória. Cada pessoa ali tem uma família. Cada pessoa ali veio de um lugar. Então como que a gente entende isso e tenta dar o tratamento individualizado? Como que a gente vai tratar a dependência química, é o primeiro problema. Como que a gente vai dar o abrigo, a moradia. Como que a gente vai dar a capacitação profissional? Tem equipamento para capacitação profissional no centro? Tem. Nós temos Senac, nós temos onde formar. Só no centro tem uns 3 Senacs ali. Então tem como capacitar. Mas eu entendo que a gente pode fazer mais. E a capacitação customizada para a vocação do centro, né? Nós temos... então a questão habitacional é um problema, a questão da capacitação é uma questão. A questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma. E aí eu digo, quando eu falo problema de todos, problema do judiciário também. Porque eu tenho que interromper o fluxo do crack, o trabalho do traficante de drogas. É um trabalho difícil. Porque você, às vezes, monitora, você vê quem está comercializando a droga, a gente está fazendo esse trabalho de inteligência, a gente está individualizando a conduta, separando o usuário do traficante, monitorando o traficante, coletando evidência do tráfico. E, às vezes, a gente prende, leva para o judiciário, chega na audiência de custódia e ele é solto. E solto sem o monitoramento, sem... algo que a gente possa, pelo menos, verificar onde é que esse cara está. Né? A servidão que a justiça estabeleceu está sendo cumprida? Então, a gente vai precisar do apoio judiciário, a gente vai precisar do apoio do Ministério Público. Eventualmente, em último caso, poxa, eu não consegui botar esse cara no tratamento, eu não consegui identificar a família, esse cara está muito mal, esse cara vai ter um problema de saúde, até pensar uma última hipótese numa internação compulsória, que eu acho que não é o que resolve. Uma coisa, por exemplo, o trabalho missionário, o trabalho das igrejas, é um trabalho que tem uma certa efetividade, porque às vezes quando a pessoa está no ciclo lá de abstinência, não é a prancheta com, está na hora do remédio tal, que vai resolver. Ali, naquele momento, a pessoa vai precisar do abraço, vai precisar de uma oração, vai precisar de um acolhimento que ela não tem num método normal de tratamento. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande revitalização urbana, né? Pensar um projeto urbanístico para o centro. Então, se eu tenho ruas temáticas, vamos fazer com que essas ruas temáticas sejam ruas temáticas. Tem uma arquitetura temática, Rua das Noivas, Rua dos Eletrônicos, Rua das Motos, né? Para dar um up. Outro dia eu chamei também o setor da construção civil, chamei o Secov lá, o setor imobiliário, e disse,
O que vocês precisam para construir um centro? Para a gente tirar coisa velha e botar coisa nova, coisa bonita. Não, eu preciso de um sistema de incentivo, então proponho. Porque o problema também é de vocês. Ou vocês acham que a gente tem que resolver tudo sozinho? A iniciativa privada tem que entrar. Então é setor imobiliário, é judiciário, é Ministério Público. A abordagem que a mídia faz, de repente a abordagem que a mídia faz também tem que ser diferente para esse problema, porque acho que todo mundo tem que entender que esse problema é de todos. Acho que ninguém vai ter capacidade de resolver isso sozinho. A gente vai precisar de todo mundo junto. Se a gente levar em consideração que são pessoas mesmo, então eu já ouvi muitas vezes que o jeito é a internação compulsória. Mas, pô, meio que você tá privando mesmo a liberdade de uma pessoa. Então, isso não deveria ser, na minha opinião, pensado de uma maneira tão rápida assim. Uma conclusão tão, sei lá, com um argumento tão simples. O cara tá usando droga aqui onde eu não quero que ele use droga, então vamos internar ele de forma compulsória. Também não sei qual que é a solução. Não, seria o caminho mais fácil. O caminho. Imagina, tem 1.100 pessoas lá. Vou internar 1.100 dependentes compulsoriamente? Claro que não, isso não vai funcionar. Não é isso. A gente está abrindo uma série de vagas em comunidades terapêuticas, tem instalações do Estado que estavam desativadas, que tem alojamento, que tem condição de receber essas pessoas. Então a gente precisa agora fazer a operação disso. Então estamos conversando com as instituições que fazem essa desintoxicação, para a gente abrir mais vaga, para a gente ampliar os nossos braços, para a gente poder abordar mais pessoas e ter o que oferecer. Porque não adianta também eu abordar e não ter o que oferecer. Eu tenho que ter o que oferecer. Eu tenho que ter, primeiro, a desintoxicação para oferecer. Segundo, depois que eu oferecer a desintoxicação, eu tenho que ter o treinamento, a capacitação para oferecer. Para essa pessoa lá na frente poder se reinserir. E depois eu tenho que ter um emprego para oferecer. Mas tem oportunidade? Tem vaga de emprego? Puxa, como tem? Olha, a gente está rodando o estado de São Paulo, cidade por cidade, tentando montar arranjos produtivos locais. Como é que a gente coloca aqui uma empresa, uma indústria, e o que essa indústria precisa em termos de fornecedor? Como é que eu crio ali um sistemazinho produtivo naquela região para trazer oportunidade para lá? Que incentivo regional que eu vou dar? Beleza. Quando a gente vai fazendo essa investigação, o que eu vejo? Falta mão de obra numa série de indústrias, numa série de negócios. Por exemplo, São Paulo se destaca pela exportação de suco de laranja. É o maior exportador de suco de laranja do Brasil, do mundo. Então vamos lá. Falta mão de obra hoje nos pomares de laranja. Parece simples, né? Eu tenho uma grande indústria de celulose no Centro-Oeste, no Lençóis Paulista. Eles estão lá empregando 300 pessoas que eram extremamente humildes e alguns moradores de ruas no viveiro de eucalipto. Eles plantam 50 milhões de pés de eucalipto por ano, né, em 37.500 hectares. Estão abrindo outro viveiro com mais 200 vagas. São pessoas que a gente pode capacitar para trabalhar. Falta gente na construção civil, falta motorista de caminhão, falta gente no setor de tecnologia. Tem uma série de indústrias que está faltando mão de obra. E eu consigo fazer capacitação e o casamento dessa oportunidade com essas pessoas recém-capacitadas. O centro, se eu revitalizo o centro, nós vamos ter uma enxurrada de oportunidades no comércio. Agora, eu preciso revitalizar. Eu não posso ver o pessoal da Santa Efigênia morrendo de inanição porque as pessoas estão sendo afastadas por causa da Cracolândia. Então, a gente precisa resolver aquilo. Eu preciso transformar a Santa Efigênia numa rua daquela, cheia de LED e tal, o cara ganhar dinheiro com a propaganda, fazer uma grande reforma naquelas lojas, financiar esse negócio, entendeu? Para começar a trazer movimentos. Daí a ideia também de concentrar a administração do Estado de São Paulo lá, para você ter uma coisa icônica. A gente tem que recuperar a Praça da Luz, né? A gente precisa, por exemplo, ali onde eu tenho a oficina da CPTM, na frente da Sala São Paulo, vamos tirar aquela oficina dali, vamos fazer uma coisa bonita, uma grande esplanada, um grande boulevard. Vamos levar aquela oficina, por exemplo, para a Favela do Moinho. E a Favela do Moinho? Vamos dar habitação decente para aquelas pessoas e desmobilizar aquela favela e botar ali a oficina da CPTM. As PPPs de habitação no centro foram tão bem sucedidas, a gente pode fazer mais, lançamos agora 50 mil unidades em PPP, então acho que tem caminho, né, para a gente tratar. Parceria público-privada. Tá. Ficar falando governês aqui para mim me complica. E assim, nisso daí você falou assim, várias oportunidades para a gente pegar essa galera aí e torná-las, na verdade, que elas sejam úteis para a sociedade de uma forma geral. Precisa ter um trabalho, um acompanhamento psicológico também, assim, acentuado, porque droga é sinistro. Já perdi alguns amigos pro crack, por exemplo. E eu sei que a coisa ali, ela passa um pouco do... Pô, o cara... um amigo específico meu, o cara, tinha
tinha esposa, tinha filho, tinha mãe, tinha pra onde voltar, tinha tudo. Mas o crack mantinha ele na rua. E não era assim, ele não tinha problema em casa. Ele só que o crack, de alguma forma, era mais interessante pra ele. Então, esse acompanhamento psicológico também talvez seja, sei lá, prioridade na parada, né? É fundamental. Acho que se a gente não fizer essa assistência, assim, a pessoa não vai ter sozinha, de repente, ela vai estar num estado de degradação tão grande que ela não vai ter a fortaleza para sair, ela vai precisar de ajuda. Agora, tem jeito. Outro dia, eu estou conversando com muita gente para tentar entender, para tentar me aprofundar. E eu conheci outro dia um cara que já está com 2 graduações, graduado em teologia, graduado em administração, assim, casado, trabalhando, 10 anos morando na Cracolândia. E se recuperou. Então, esses exemplos inspiram. Se pegar o que a Missão Belém já fez, o que o pessoal da Cristolândia, a Igreja Batista já fez, o pessoal lá do Frei Hans já fez, esses caras já conseguiram salvar muita gente. Eles conseguiram tirar pessoas da dependência. Então tem jeito, é possível. Né? Mas precisa esse acompanhamento que você falou, esse acolhimento. E às vezes não é só a questão técnica. O que vai valer muitas vezes é o abraço na hora da crise de abstinência. São seres humanos, né? Importante mesmo. Acho que a gente precisa levar, quando a gente estiver lidando com esse problema, é muito importante levar em consideração que são seres humanos. Né? É isso aí. E que a zumbificação deles na Cracolândia é ruim para a sociedade, porque ruim de tudo, assim, numa análise rasa, na verdade, eles não estão produzindo. Né? Então, se a gente pega e transforma isso daqui numa coisa que... Porque, assim, resolver o problema da Cracolândia, como eu concordo, é um problema de todo mundo que resolvido é bom para todo mundo também. E, assim, em várias esferas. Eu acho que a gente tem que tirar... Tô aqui eu achando, né? Sei lá se é possível, mas eu acho que é. Eu acho que a gente precisa tirar a energia que todos têm para resolver aquele problema. Então pega lá o pessoal da Porto Seguro. Olha a revitalização que o pessoal da Porto Seguro fez na área que ela ocupa ali no centro, bem pertinho da Cracolândia. Né? O que o setor privado pode fazer? O que o setor imobiliário pode fazer? O que as igrejas podem fazer? O que a justiça pode fazer? Né? O que o governo do estado pode fazer com a sua assistência social, né? Com a sua Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança Pública, né? com a Secretaria de Habitação, o que a prefeitura pode fazer, o que a mídia pode fazer, como é que a gente une todo mundo para resolver aquele problema. Olha, esse é o nosso problema hoje, vamos resolver isso aqui. Porque São Paulo é muito solidário e quando você precisa mobilizar, a turma se mobiliza. Se a gente conseguir mostrar a direção, se a gente tiver um cheiro de direção, a turma vem junto, a iniciativa privada vem junto, vem todo mundo junto. É o que aconteceu em São Sebastião. O que aconteceu em São Sebastião foi impressionante, né? Em termos de mobilização, para mim é um case. Em termos de solidariedade, em termos de empatia, em termos de trabalho. A gente tem que fazer a mesma coisa lá. E parabéns pelo exemplo, cara. Não costumo parabenizar político, não. Mas parabéns pelo exemplo, porque de fato foi uma parada que, assim, ver você conversando, por exemplo, com o presidente Lula, governador de São Paulo, assim, alinhado com uma outra ideia, e conversando com o presidente... É que, assim, na verdade, isso era o óbvio. Mas nos últimos anos deixou de ser. Não sei se você concorda, mas pelo menos assim, quem tá de fora observando, o óbvio deixou de ser, sei lá, óbvio. E aí, ver aquilo acontecendo, a cooperação, a parada de, vamos resolver esse problema aqui, legal demais. Cheguei a comentar isso aqui com os amigos e com os outros caras também sobre isso, porque, no fundo, é isso. A gente tem pessoas que a gente precisa resolver o problema delas, passaram por uma catástrofe. E assim, se não for, como é que faz para resolver? Precisa resolver. E, de fato, essa mobilização dos setores, de todo mundo fazendo, se mexendo para ajudar, então, foi sensacional. Foi assim, de esquentar o coraçãozinho. Pensar, né? Sentar ali e vamos ver qual é o caminho e começar a mobilizar esses atores vêm juntos. Esses atores vêm.
Porque todo mundo tem que fazer um exercício. A mídia tem que fazer um exercício. Poxa, qual é a melhor maneira de cobrir essa questão, de ajudar nessa questão? O judiciário tem que fazer um exercício. Como eu posso ajudar nessa questão? O Ministério Público tem que fazer um exercício. Como é que eu posso ajudar nessa questão? A igreja tem que fazer um exercício. Como é que eu ajudo? O setor imobiliário tem que fazer um exercício. Ou seja, e se a gente conduzir essa junção aí de energia, talvez a gente consiga um grande resultado e resolva um problema que é super complexo. Que tá aí. E por isso que eu falo, não é uma solução que o governo vai dar ou que a prefeitura vai dar. Eu acho que é uma solução que a sociedade vai dar. A sociedade tem que querer resolver. E se a sociedade quiser resolver, ela vai resolver. Porque essa energia é muito poderosa. E como é que foi, ainda sobre a Cracolândia, como é que foi essa quase decisão de levar para o Bom Retiro? De onde saiu essa ideia? Não, assim, foi uma proposta que chegou da Secretaria de Segurança Pública. Eles disseram, olha, a gente conseguiu concentrar as pessoas num lugar e seria interessante que a gente levasse as pessoas, né, para o final da Rua Prates. Lá tem o Complexo Prates, que é um complexo interessante, porque eu tenho espaço, eu tenho área disponível, eu tenho equipamentos públicos, ali eu tenho uma AMA, ali eu tenho CAPS, então ali vai ficar mais fácil de fazer uma abordagem assistencial ali para aquelas pessoas, ou seja, vai ser mais fácil eu prestar um apoio muito próximo, né? Porque está do lado do CAPS, né? É quase uma ligação direta. Então eu tenho uma área que a gente vai dar uma arrumada, vamos dar uma melhorada nos equipamentos que estão lá, a gente afasta um pouco de uma área importante da cidade. É lógico que tem esse caminho, essa trajetória, né? E vai incomodar, iria incomodar todo um comércio e a turma que mora no Bom Retiro, mas a gente depois vai ter, se conseguir, eles vão ficar mais isolados e com a assistência ali, com os equipamentos de assistência ali. Mas depois a gente percebe que ia ser e nós teríamos realmente uma dificuldade de levar essas pessoas e manter essas pessoas lá. Talvez não fosse a melhor ideia. Aí você fala, não vamos fazer isso não. Talvez a gente tenha se precipitado ao falar. Eu acho que ali, nesse caso da Cracolândia, a gente tem que fazer mais e falar menos. E uma vez que você toma uma decisão errada ou fala uma besteira, não tem problema nenhum em voltar atrás. Às vezes hoje a gente é criticado até por voltar atrás, né? Assim, olha, você é criticado por voltar atrás, né? Você voltou atrás, eu recuo. Pô, não tem problema recuar, cara. Sou humano, vou errar. Se eu errar 10 vezes, eu vou recuar 10 vezes, não tem problema nenhum. Eu não ligo para isso.